Olá, eu sou Juliana Cunha, da Iron Mind Assessoria Esportiva. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Iron Mind, um espaço onde a gente conversa com pessoas que vivem a alta performance dentro e fora do esporte. Nossa ideia aqui não é só falar sobre provas, mas também muito além do que a gente faz no dia da prova. Sobre disciplina, liderança, hábitos e tudo aquilo que a gente quer evoluir enquanto atleta e enquanto pessoa. Bom, hoje eu tenho o prazer de conversar com Rodrigo Jorge, CISO, que vai se apresentar e contar para nós o que é CISO, e Roberto Lemos, nosso head coach aqui na Ironmind, também triatleta e expert aí em alta performance. Vamos lá, Rodrigo, conta para nós então, o que é CISO? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra, é uma satisfação estar junto contigo, Juliana, e com o Roberto. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. E parabéns por estar fazendo esse podcast, porque acho que é muito legal para nós como atletas aí da Ironmind, né? Bom, CISO é uma sigla do Chief Information Security Officer, que é basicamente o diretor executivo de segurança da informação, que hoje as empresas têm lá o CFO de finanças, as empresas têm o CEO, que é o diretor executivo geral, e aí tem essa siglinha aí, que é o CISO, que é o diretor de segurança, que é quem é responsável por segurança da informação e cibersegurança de alguma companhia, independente do que ela faz, mas desde que ela tenha essa área de cibersegurança, geralmente vai ter um CISO que vai estar à frente dessa área. Bacana. Então me conta, basicamente uma gestão de riscos que tu faz dentro das empresas. Faz a gestão, a segurança, você gerencia ali vulnerabilidades ou ameaças que acontecem, e essas ameaças geram riscos para o negócio. Então, é basicamente gerenciar problemas de onde a informação ela está dentro da empresa, em qualquer parte do ciclo de vida dessa informação na empresa, desde a hora que ela entra, que ela está lá dentro, que ela sai, e geralmente são informações dos clientes das empresas, as empresas querem proteger essa informação. E aí a missão minha e dos times que eu lidero ali de cibersegurança é proteger a informação em todo esse ciclo, que entra pelo computador, vem pela internet, sai no e-mail, então, enfim, está numa plataforma, num sistema, onde algum tipo de informação ela possa estar, ela precisa ser protegida. Esse time olha para isso, identifica o que tem de fraqueza e coloca ali, então, as melhorias de segurança. É um trabalho bem estressante, desafiador, né? Ainda mais a gente vive um momento aí de crescimento das ameaças e das crises cibernéticas, e hoje potencializados pela inteligência artificial. Então a gente está feito maluco aí trabalhando. É uma das profissões mais estressantes do mundo. Pode procurar no Google essa profissão do CISO. Mais de 60% hoje, na última pesquisa que fizeram, diz que em algum momento tem vontade de deixar a área de tão estressante que é. Então é bem desafiador. E como que o Rodrigo, então, nesse olho do furacão, consegue dar conta e ainda achar tempo e disposição para só fazer o que já tem aí no histórico? 6 Ironmans, um Mundial de Nice. Como que dá? Eu encontrei, na verdade, no triatlo, a minha melhor versão como pessoa, né? Eu pude me conhecer, eu pude desenvolver paciência, talvez resiliência, e é onde eu consigo encontrar o equilíbrio necessário para não enlouquecer com a vida fora do triatlon, né? Tem gente que acaba, vai, sei lá, fazer um ciclo e treinar por um full, a pessoa acaba quase enlouquecendo e morrendo de estresse, né? Para mim é o contrário, para mim ali é o que me equilibra, é o que... A prova é legal, é gostosa, mas o treinar, ter aquela rotina é a minha válvula de escape. Passar 5, 6 horas pedalando sem olhar para o celular, sem receber o e-mail, sem ver uma mensagem de ninguém, sem ter uma reunião, sem ter um aviso de um possível incidente que você abrir. É o melhor momento da semana, talvez, é aquelas 5, 6 horas ali pedalando, que para uns é um martírio às vezes, e para mim
é a alegria, assim. Então, eu acho que se hoje eu sou um bom líder de segurança, é o que eu recebo de feedback, né? E talvez a minha carreira por o caminho que ela percorreu, de fato, depois que eu entrei no triatlon, eu só cresci profissionalmente. Isso é interessante, foi em 2016 que eu comecei. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas agora que você me fez essa pergunta, eu rapidamente na minha cabeça eu me lembrei de quando eu comecei, quem eu era profissionalmente e quem eu sou hoje, né? E eu tô vários passos melhores, assim, mais adiante. Eu acho que essa disciplina, tudo isso do triatlo me fez, então, melhorar. Então, eu tenho que, às vezes, me preocupar mais em se o trabalho está atrapalhando o triatlon, né? Não é o triatlon que está atrapalhando o trabalho, porque eu gosto muito. É algo que tem a Fernanda Keller, né? Que acho que é uma grande ídola para todos nós, uma referência, né? E ela fala, não é porque eu estou treinando triatlo, é porque eu sou triatleta. Eu acho que depois desses 10 anos aí, o ano passado completou 10 anos, né? Comecei a treinar. Eu, de fato, hoje eu posso falar que eu sou triatleta, é diferente, né? Não é porque eu vou trazer o triatlon para a minha vida. Hoje, ela já faz parte. Então, não é difícil, não, Ju. É só, de fato, tem que se planejar, né? E tem que priorizar alguns momentos, uma coisa ou outra. Muitas vezes eu tive que abrir mão do triatlon em função do trabalho, né? Tive que treinar menos ou não treinar, porque a prioridade, e outros momentos a prioridade é, de repente, treinar, o que eu estou precisando. Então, acho que não tem muito segredo. O segredo é o que está na vontade, na sua determinação de vida em fazer, né? Não adianta dar desculpa de um lado ou de outro. E como é que faz, então, para gerenciar um aluno assim, que nem o Rodrigo, que tem, né, umas demandas que são genuínas, né? Tem um ataque cibernético acontecendo aí num banco e ele precisa trabalhar, né? Não que seja mais ou menos relevante, mas é uma coisa que é aquela demanda instantânea. Ele tem aquele treino planejado, né? Segundo todas as planilhas e quem conhece, né, sabe que tem a organização do dia, que a gente tem uma rotina que tenta seguir, mas eventualmente sai fora. Como que é gerenciar esse tipo de aluno e dar conta para que ele entregue ainda assim a qualidade e, né, evitar toda a questão aí de lesão e tal? Então, o Rodrigo é um caso assim bem, não digo comum, né? Mas ele é um caso assim que faz parte de um perfil que a gente está muito acostumado a ter, né? Que é o perfil de homem, meia idade, né? Que já está estabelecido, então, numa profissão, tem família e procura, então, no triatlon a questão não digo uma válvula de escape, mas uma questão de progressão pessoal diferenciada daquela progressão profissional. E complementa isso, né? Então, o esporte acaba complementando a vida pessoal dele. E no caso do Rodrigo, como é muito comum, né, nesse perfil, não é tão difícil, não, né? Então, o primeiro desafio é tentar passar, então, pro atleta, né, essa questão do espírito, né? Qual é a finalidade do esporte? Qual é o grande valor do esporte? Que é um esporte extremo, então, né? O Ironman é um esporte extremo. A gente não pode dizer que é um esporte, assim, simples, assim, que qualquer um pode chegar ali e fazer um Ironman em um ano, né? Mas se você treinar, né, de forma adequada, no processo, né, você vai conseguir chegar lá. Então, se o aluno consegue, né, como o Rodrigo, entender desde o início o processo, né, que ele pode levar um tempo, que tem que ter disciplina, e o mais importante, no caso do Rodrigo, que eu acho que é uma qualidade dele, né, ele é um cara que, apesar de ser disciplinado, ele é flexível. Ele entendeu o processo, né? Então ele entende o que deve ser feito durante um processo, por exemplo, de treinamento para o Ironman. Então, muitas vezes ele nem me fala, a gente já tem essa coisa, né? Então, normalmente o aluno me procura para dizer assim, ó, vou ter que mudar o treino aqui porque vou ter que viajar, vou ter que fazer tal coisa. Ele faz isso, eventualmente, mas tem muitas vezes que ele tem que fazer isso quase que de forma, assim, emergencial. E aí ele simplesmente vai lá e executa de uma outra forma, né? Ele antecipa um treino, faz um outro treino onde ele pode fazer, né? No caso, se ele está viajando,
Então, ele tem essa capacidade, ele entende isso, ele entende o processo. Então, nesse caso, ele é não só um bom aluno, mas um aluno relativamente fácil hoje de gerenciar. Então, ele já sabe, quando ele vai viajar, ele sabe disso, né, Rodrigo? Muitas vezes, quando ele vai para um lugar, ele já se antecipa procurando onde que tem uma academia, onde que ele vai conseguir a bike estacionária na academia, enfim, e onde que ele vai nadar. Então, assim, ele mesmo já faz isso. Eu não preciso nem questionar ele, nem dizer que isso é necessário, né? Ele mesmo já toma a iniciativa. Então, nesse caso aí, o Rodrigo, eu sei exatamente como ele é, digamos assim, responsável por isso, né? E sem deixar de fazer o que ele faz, né? Que é o trabalho dele, né? Então, é um bom exemplo aí a Obrigado, ser professor. seguido, né? Obrigado, professor. Falou bem de mim, tá vendo? Então quer dizer que, né, além de um executivo aí de alta performance, também é um atleta de alta performance, não pelo resultado em si, de estar correndo a, sei lá, 2:30, mas por estar conseguindo dar conta e gerenciar essa vida. Tu acha que isso é um pouco que tu aprendeu, então, da tua carreira enquanto profissional, que tu pôde trazer para performar também dentro do teu, né, carreira enquanto atleta? Também, mas é até curioso, né? Como é que começou isso, né? Eu praticava esporte, sempre pratiquei desde dos 10, 11 anos ali. Joguei futebol, fiz um pouco de natação, andei de skate, fiz judô. Então, o esporte sempre teve na minha vida. Depois dos 20 anos, você começa a trabalhar e esqueci o esporte por muitos anos. Eu acho que depois, de vez em quando, jogava ainda futebol. Só que eu jogava sempre como goleiro e eu sempre estava estourado, porque o goleiro sempre se machuca, né? Machucava, e à medida que eu fui ficando mais velho, eu fui ficando mais dolorido. Futebol de salão ainda, assim, você cai muito, então eu machucava muito. Eu era tudo estourado, o joelho, a minha lateral, o quadril, por conta do skate, que cai, é duro, e por conta Então eu fazia esse esporte, e quando eu descobri... E aí eu comecei uma vez eu quis correr, tive dor de cabeça, não consegui, aí eu descobri que minha coluna não estava pronta para correr, eu fiquei um ano me preparando para começar a correr. Corri na rua e tal, até para... Eu não sei se eu já contei muito assim, mas eu em 3 meses eu acabei correndo, eu fiz uma prova de 5, no outro mês eu fiz uma prova de 10, que foi em maio. Aí em agosto eu corri 21, e a primeira vez que eu tinha corrido 5 tinha sido em março, né? E aí eu viajei com um amigo, que foi quem me apresentou para o Ironmind. Aqui eu tenho minha gratidão aqui, que é o Rodrigo Montoro, né? E Sim. já fez alguns Irons também, Sim. aluno de vocês há muito tempo, né? Ele que me apresentou pro Roberto, para Ironmind. E aí o Montoro, a gente viajou para uma conferência hacker em Vegas, a gente dividiu o quarto, e eu vi ele com aquele monte de roupa do Ironman, que ele tinha feito naquele ano, acho que foi 2015. E aí, pô, eu vou fazer esse negócio. E aí eu pensei, pô, se em 3 meses eu não corri, eu corri 5. No outro mês eu corri 10. 3 meses depois eu corri 21. Tem um talento aí, né? Em um ano e meio eu faço um Ironman. Foi essa matemática que eu fiz, né? É tudo, né? Voltei de Vegas e peguei uma bike emprestado e comecei a treinar triatlon. Eu tinha um técnico que estava me passando os treinos da corrida. E aí depois eu procurei o Cid Barbosa na época, né? E aí o Cid começou a me passar os meus primeiros treinos de triatlo, foi meu primeiro técnico, assim, de triatlon mesmo, né? E aí eu comecei a receber planilha. E eu não era acostumado, assim, eu recebi umas planilhas de corrida naquele momento, né? Então, eu acho que foi ao contrário, Juliana. Assim, eu já tinha fundado empresa, já tinha trabalhado com várias coisas. Teve épocas que eu trabalhava com TI de dia, com DJ à noite, dava aula sábado... eu nem dormia assim, né? Com 20 anos eu já fazia isso, né? Mas aí, tudo você tá fazendo um monte de coisa, às vezes planejado, às vezes não planejado. E aí, quando veio o triatlon, que eu comecei a receber as planilhas, que foi ali no ano de 2015, né? Mesmo ali, 16, a planilha te coloca numa forma de se organizar e se planejar. E essa forma de organizar e planejar, eu acho que foi moldando também um pouco mais, talvez, a minha melhor versão profissional, que eu ainda não conhecia isso, né? Então é o contrário. Eu posso te falar que é o contrário. Não foi porque talvez eu já tinha essa experiência profissional e eu trouxe isso para o triatlon. Não. Acho que o que eu fui aprendendo com essa disciplina de ter que treinar 10 treinos, 12 por semana, sei lá, 12 horas, 15, 10, que seja, mas todo dia você tem um treino diferente, né?
O professor não tem aquele, como eu falo, não tem aquele amor no coração te dar um day off, né? Não existe, né? Às vezes vem um off lá, eu falo que eu tô tentando lembrar que não lembro o termo, né? Mas, sim, o professor tá com crise de ternura, né? Deu uma crise de ternura no professor, ele pôs um day off ali, né? Então, todo dia você tem uma obrigação, que é o treino. Então, não é um peso. Para mim, sempre foi uma alegria, mas é uma obrigação, porque eu gerei um compromisso com ele. Eu sempre, às vezes o pessoal, você vai furar treino, vai fazer o treino diferente. Eu falo, pô, se fosse para mim fazer na minha cabeça um treino diferente, eu não precisava pagar um professor, né? Eu não precisava pagar. Então, assim, eu escolhi ter um professor porque eu me coloquei como aluno. Então, eu preciso tentar cumprir aquele treino. Óbvio que existe margem, você quer mudar um treino, fazer uma coisa ou outra. Se você tem um pouco de noção, você consegue. Se uma vez você precisou mudar, você perguntou ao professor, ele já te orientou. Você não precisa também perguntar a segunda ou a terceira vez, porque se é o mesmo tipo de mudança, eu gosto de estudar e aprender isso, né? Então, ao contrário, o triatlon talvez fez a minha melhor versão profissional aparecer. E como eu disse, foi onde eu comecei a crescer, escalou a minha carreira como gestor, como líder, e até eu chegar numa posição executiva que eu estou hoje, assim, eu posso dizer que não é confortável, porque o meu trabalho não é confortável, é um trabalho que você é desafiado o tempo todo, né? O tempo todo você é desafiado. A área de segurança é que nem um goleiro, né? Você tá ali o tempo todo parando pancada, parando ataque, parando tudo e ninguém vê que você existe. Mas no dia que teve um incidente, aí todo mundo cai de pau em cima de você. É igual o goleiro. O goleiro fez 10 defesas, ele não é lembrado no final do jogo. O atacante fez um gol, ele vai ser lembrado. O goleiro tomou um frango, ele vai ser o vilão da história. Mas ninguém fala dos 50 defesas que ele fez e que ele evitou do time perder, né? Então a segurança ela é meio que isso. Então a gente tem vários memes na internet que mostram, né? Sei lá, o CFO dormindo com o olho aberto, o CEO se mexendo na cama o tempo todo, e aí tem o meme do siso na cama. A cama tá vazia, porque o siso ele não consegue dormir, ele tá fora da cama, né? De madrugada, assim, né? E eu já tive momentos no meu trabalho que eu ficava acordava às 3 da manhã, preocupado, ia lá pro computador, olhar monitor, olhar gráfico, olhar ataque, né? Então, enfim, tudo isso foi me ajudando a melhorar, para não perder o fio da meada que você está falando, para melhorar e para ser uma melhor pessoa. E é muito legal, assim, treinar triatlon é muito legal, porque vira um estilo de vida mesmo, assim, não tem como, eu não vejo hoje a minha vida sem o triatlon, né? Eu falo que eu quero fazer isso enquanto eu tiver saúde, né? E enquanto eu puder fazer. E para mim ter saúde e continuar podendo fazer, eu não posso deixar de fazer hoje, que eu quero ter longevidade. É uma coisa que vem depois, né? Aprende até muito com o Roberto sobre isso, né? É a continuidade, é a constância e sem exageros, né? Porque eu não tô nem aí muito para performance. Na verdade, eu quero estar feliz fazendo aquilo ali, né? E a performance, ela pode vir, óbvio, em algum momento, uma melhor do que o ano passado, pior do que o próximo ano, depois no outro tá melhor, isso oscila um pouco, né? Acho que de ano para ano, de período para período, mas é muito legal, assim, o triatlon, ele molda muito as pessoas, e ainda mais para fazer um Ironman, que é onde demanda mais desafio. E o desafio, as pessoas pensam que é o dia da prova, né? Mas o desafio é toda semana que você recebe a planilha durante aquele período específico. É bem desafiador, mas é prazeroso. Para uns pode ser uma carga, para mim é prazeroso. E esse prazer, ele reflete no meu trabalho, ele reflete no que eu faço, né? É isso aí, né? Só para a gente marcar esse podcast aqui, já trocamos de quantas vezes de data e a gente, né? Eu também sou triatleta, cumpro planilhas, mas assim, é difícil já a gente chegar num ponto de cumprir um sprint, uma planilha para um olímpico. Cumprir uma planilha para um Ironman é outro nível, né? A pessoa tem realmente que se dedicar, porque não é só a planilha, tu treina e tá cansada, e chega em casa cansada e não vai dormir, botar a perna para cima, né? Fazer lá a massagem. E aí, com uma rotina dessas, que é o que mais me admira e que realmente, sempre que a gente conversa, né? Eu fico curiosa para saber como que o Rodrigo dá conta, além de toda, que já é
né? Cumprir uma planilha para mim já é uma rotina extenuante e ainda assim conseguir dar conta, né? Então, quando tu falas de o Ironman é onde eu descanso, cara, aquilo assim é surreal para quem não, né? Para quem vive também fazendo esporte e só fazer a planilha já é uma coisa super, né, desafiante, assim. Então, eu acho que tem que ser reconhecido também todo esse esforço que tu coloca e tem alguma força aí dentro, alguma coisa que tu, né, tem de especial que tu consegue colocar e cumprir aquela planilha com prazer, que eu acho que né, talvez seja a chave aí, né, para conseguir. Esse prazer é a linha de chegada, isso é verdade, né? Quantas vezes eu já treinando, passei ali na Búzios, ali no P12, num dia que eu tô correndo, que não é um dia de treino, e fechei o olho, e de eu falar, eu me emociono, porque para mim é uma emoção, e o Roberto uma vez falou isso, né, que o Ironman nunca foi razão, sempre foi emoção. Está gravado, se eu puder, talvez um dia fizer uma tatuagem, uma frase, eu vou tatuar isso, né? E quantas vezes eu passei ali de olho fechado, na frente do P12, onde fica a linha de chegada, e fechei o meu olho e me imaginei passando na linha de chegada do Iron, né? E desejando passar por aquilo novamente, né? Então é muito legal, assim, é prazeroso. É doloroso, é difícil, né? Mas eu quero contar o exemplo desse ano, né? Esse ano eu passei os últimos 6 meses ali muito difíceis de carga da vida, né? Uma vez eu vi o Espadoto falando, né? Tem o TSS aqui, né? Que é a carga do treino, mas aqui no Training Peaks não tem aqui a carga da vida. E até o técnico, ele muitas vezes não consegue adivinhar isso, né? Por isso que é bom até se comunicar sempre o aluno com o técnico para ele entender certas vezes o que está acontecendo, né? Até porque ele pode aliviar a própria planilha, adaptar, ou então não vai dizer que o Rodrigo desistiu, por exemplo, ou não está nem aí, né? Um aluno. Então eu sempre tento ter essa comunicação com o Roberto, né? Ou com o técnico. E aí eu estava com uma carga da vida muito difícil e eu fiz esse Iron, né? Só que eu estava esgotado mesmo. E as últimas 2 semanas, que são as semanas de polimento, a carga do Iron diminuiu, mas automaticamente aumentou a carga do trabalho. E eu cheguei no dia do Iron para fazer, né? Eu estava esgotado. Era um dia assim que, se fosse olhar lá a razão, é um dia para você dar off. E eu fui lá para fazer o Ironman, né? Só, né? E aí eu terminei o Ironman, né? Assim, a duras penas esse ano. Olhando o resultado, pô, foi o meu segundo melhor Ironman em termos de tempo, meus melhores tempos de bike, de natação e tal. Eu queria fazer o melhor tempo também da corrida, então acho que eu estava treinado para isso. Mas a minha carga física não estava, eu estava exausto. E eu sofri da 3ª hora do Ironman até a 10ª hora. Eu sofri. Eu passei 2 vezes na porta da minha casa de bike, a minha vontade era entrar com a bike dentro de casa. E eu não entrei por 2 coisas, me vinha na cabeça, né? A minha família, meus amigos que estavam lá na Búzios, lá em Jurerê, me esperando, e que eles esperam... E tu mora aqui, né? Longe da... longe, 30 quilômetros lá, de Jurerê, 20, né? E o meu técnico que me treinou o ciclo inteiro e que se dedicou também para mim chegar ali, e o que eu me dediquei de tempo. Então eu ia aquela briga mental durante a prova para poder aguentar a dor. E eu nunca aguentei tanta dor como aguentei nesse dia. O meu selim doeu muito, eu não aguentava ficar mais sentado. Eu nunca passei por isso, enfim. Mas eu terminei, entreguei, né? Cheguei lá sorrindo na linha de chegada. Nos últimos 500 metros eu não aguentava andar, né? E quem me viu ali, o meu amigo Lailton, que está aqui, treina com a gente também, era mais, ele, vamos correr até o final. Eu não conseguia os últimos 500 metros. Eu fui andando, eu não conseguia correr. Aí eu entrei no funil, corri lá, passei, enfim, terminei de cadeira de roda esse ano. Mas por que eu estou falando isso? Porque o que estava me sustentando era os treinos do Iron, apesar de toda essa carga. Terminou o Ironman esse ano, eu fui voltar a sorrir na quarta-feira. E nunca isso tinha me acontecido, né? Terminou num domingo, Eu fui voltar a sorrir na quarta-feira, pensar em triatlo, né? Eu tive uma ressaca absurda. E foi legal para mim conhecer isso também. Porque eu nunca tinha passado por isso. Foi o 6º Ironman e foi o primeiro que eu tive uma ressaca. De ter dias de eu não querer treinar. De ter dia que eu... Até hoje, faz um mês, né, que a gente fez o Iron, ainda estou voltando devagar. Até porque eu fiquei lesionado também, né? Mas aí, por que aconteceu? Eu estava com essa carga pesada de trabalho, o que está me sustentando é o triatlon.
Ali é o treino do Iron. Passou o Iron, só ficou a carga de trabalho. Então acabou a sua atividade talvez tão prazerosa e ficou aquela atividade desgastante, penosa. Eu amo o que eu faço, meu trabalho, mas eu passei a só fazer aquilo que é mais pesado, porque eu estava passando por um momento duro, assim, um momento difícil ali do trabalho, além da minha vida pessoal. E eu não tinha mais os treinos do triatlon. Então, a cada semana que foi passando, foi piorando. Assim, talvez o meu estresse, o meu cansaço, né? Então, é interessante que enquanto você está treinando, por mais que você tá com essa carga emocional, física, de estresse mental, você está se equilibrando no triatlon. Então, ele é um contraponto, ele faz um equilíbrio para a vida. Dá para segurar um pouco, Dá para né? segurar, você aguenta. O dia que você corre, o dia que você pedala, que você nada, é um dia que rende no trabalho, por mais cansado que você esteja. No dia que você... Ontem eu vou dar um exemplo. Eu acordei, fui dormir às 2 da manhã, porque eu dei aula na pós-graduação e acabou 11 da noite, eu fui conseguir dormir às 2. Acordei, sei lá, 7h30, 8 horas. Não consegui treinar, porque eu tinha reunião às 9. Então eu fiz o que eu tinha que fazer, não consegui treinar. Eu sentei às 9 horas da manhã e fui levantar às 11h20 no computador. Da noite. Da noite. Então eu fiquei 12 horas, 14 horas, sei lá, sentado. Comi praticamente ali. Não, não comi na frente do computador, eu comi vendo um jogo da Copa ali no intervalo que deu, em pé, e voltei. E eu terminei esgotado, fui dormir 2 da manhã, não dormi bem. De novo essa noite, dormi 2 horas da manhã. Mas se eu tivesse treinado ontem, tivesse conseguido, mas eu não tive tempo mesmo, porque o compromisso não deu, e eu tive que acordar tarde, porque eu dormi tarde, né? Porque eu acordo cedo, 5, 6 horas, para treinar, para poder às 9 estar pronto para trabalhar. O dia que eu não consegui treinar, dormi, eu não consegui treinar esse dia. Pô, se eu tivesse treinado, eu tinha me sentido bem. Eu ia cumprir essas 14 horas de trabalho melhor, ia terminar o dia menos cansado do que o dia que eu não treinei. Então é muito interessante como a atividade física, ela tira o teu estresse, ela te dá um bem-estar, né? E eu tô sentindo falta, assim, apesar que eu tô voltando, né? Essa semana foi difícil por conta do trabalho, assim, e passou o Iron, e o meu plano, eu tinha falado do Roberto, né, Roberto? Que eu queria um mês descansar, assim, treinar livre, né? Para depois encarar o segundo, que eu não gosto muito de fazer férias no final do ano. É uma delícia treinar em dezembro, em janeiro, né? Muita gente às vezes é onde para descansar, eu prefiro descansar no meio do ano. Só que o ano passado. Pós-Ironman, né? Junho, mas no ano ali. passado eu não descansei, praticamente, porque teve o Ironman de Nice. Sim. 3 meses depois do Ironman Brasil, e eu continuei treinando no final do ano. Já engatou um ciclo no outro e já foi. Então é muito legal, assim, como a atividade física faz bem, como a rotina do triatlon faz bem, né? Eu queria perguntar para o Roberto, quando tu fala sobre dá uma diminuição da energia pós-prova, né? Com todos esses 20 anos aí de triatlo e que a gente acompanha tantos atletas e passa a prova assim, e aí, né? Dá uma desanimada, isso é normal, tu já viu isso acontecer? Conta um pouco, assim, porque, quero ouvir né? do Roberto sobre isso também, que eu nunca Porque, conversei assim, com ele né? sobre isso. É quase que o depressão pós-parto, assim. Exatamente. Como é que é esse vazio que dá pós-prova? Depressão Isso é esperado? pós-Ironman, Roberto. Fala um pouco disso, Pronto, por favor, né? Conta pra nós como é Então. que é o que tem acompanhado aí junto dos atletas. Sim, claro que eu poderia usar assim o meu próprio exemplo como atleta, né? Então, mais de 30 anos, mas eu procuro colocar mais nos termos assim de mais de 2 décadas treinando atletas para esse tipo de prova e considerando o triatlo, um Ironman. Mas o Rodrigo resumiu bem um caso assim bem, digamos, comum, né? Não é, digamos, a gente pode dizer que é normal, não é? Mas ele é comum. E uma coisa interessante é que ele não se repete com a mesma pessoa, muitas vezes, né? Mas ele vai de forma alternada acontecendo com quem fica no esporte, né? Vai acontecer um ano ou outro, né? E uma das coisas interessantes é poder entender e desmistificar um pouco o que é, né? Triatlon é um esporte, claro, né? Surgiu na década de 70, então você tem provas curtas e todo o atleta de Ironman é um triatleta, né? Então o Ironman é um triatlon, mas ele é um triatlon extremo. Então a gente tem que conseguir separar, porque às vezes a gente consegue se manter no esporte, e é muito importante você ter essa mentalidade. No início talvez é difícil, né? Você está muito focado e quer fazer o Ironman. Eu também
Quando eu entrei no esporte, eu enxergava o Ironman como uma meta. Não fiz tão rapidamente, mas eu enxergava aquilo. Mas depois eu pude entender o que é o esporte como um todo, né? Que é o triatlon. O que acontece? O Ironman realmente é um triatlon extremo. Ele exige um pouco mais, né? De treino, não só treino, mas de foco, né? E esse foco, ele muda um pouco o que é o status da prova. Então, enquanto que um triatlon é uma prova que você faz e pode fazer uma semana, na outra faz outra, né? Você não consegue fazer um Ironman por semana, né? Pelo menos a maioria das pessoas não consegue fazer isso, né? Toda semana ou todo mês. Então, ele exige muito tempo. E aí isso muda o status da prova de esporte para uma coisa, digamos assim, para um desafio. Uma coisa mais de você Um conseguir... desafio extremo, como disse você. E não é só o desafio, mas é uma missão. Né? Então, como você falou ali bem antes, você colocou muito bem essa questão de você passar ali correndo, fechar os olhos e mentalizar você chegando, porque aquela era a tua missão. Então, assim, o que te move não é o esporte triatlon, porque o esporte triatlon você pode fazer muito menos, né? E sabe que o processo é mais flexível, se não fez uma prova numa semana, na outra você vai fazer e tal. Mas o Ironman, então, ele muda esse status para uma missão que você quer cumprir, né? E exige muito mentalmente do atleta. Então, nesse aspecto, eu já vi acontecer várias vezes, né? Então, do atleta realmente reunir essa energia toda para essa missão, né? Que é concluir a prova, né? Em primeiro lugar. E eu acho isso muito legal, porque essa é a cultura do Ironman. A cultura do Ironman, ela foi, claro, mudando um pouco. Hoje a gente tem atletas de elite, profissionais, que vivem disso e para isso, né? Mas a grande maioria, e nos primeiros talvez 10, 15 anos do esporte, a gente praticamente só tinha atletas amadores, né? Um esporte essencialmente amador. Então, os atletas, eles enxergam, né, a prova como um desafio de concluir. Concluir o Ironman é muito importante. Então, eu lembro quando eu fui para o meu primeiro Ironman, a meta de tempo, ela era realmente secundária. De verdade, né? A gente até faz uns cálculos ali e Geralmente tal. quem faz o primeiro aconteceu comigo também. Você não tá nem aí em quanto tempo você vai terminar. Então, você até calcula ali e tal, mais ou menos isso, só para ter uma ideia, assim, de alimentação, de ritmo e tal, que você tem um ritmo ali, você busca isso, né? Essa performance de ritmo e tal. Mas você sabe que o plano A é concluir, né? Então, sempre na prova você vai ter, né? E quando você faz e você já é digamos assim, um master do esporte, né? Você já fez vários, você já é experiente. Então, você sabe que entra na prova, tem o plano A, plano B e tal, mas sempre tem na mente concluir a prova. Foi aquilo que eu te falou, a vontade ali de parar era uma e tal. Então, você colocou toda essa energia e essa energia mental, né, que move você para concluir a prova, também te tira um pouco de energia, né? E quando você termina a prova, que você concluiu, que você fez, então cumpriu a missão, né? É como se você ficasse sem desafio. Poxa, e agora? Qual é o desafio da minha vida, né? Então é normal dar essa baixa, né? Essa diminuída aí de energia, né? Dessa energia vital de poder criar e acordar e treinar e fazer aquela coisa. Mas a boa notícia é que se você tiver tranquilidade, calma, entender que isso faz parte, né? Que isso é o que eu procuro falar para os atletas, gradualmente o teu corpo, tua mente, né? O teu corpo e mente, que é uma coisa só, vão começar realmente a sentir aquela vontade e tal. E, claro, a gente tem também uma inteligência que tu é um cara inteligente e sabe que o processo é esse mesmo, né? Às vezes o atleta precisa de férias, mas as férias não é férias, tipo, não fazer atividade física, mas é férias no sentido de não colocar tanta energia mental ali. Então, isso que tu falou é bem interessante, até uma recomendação para os atletas, né? Que terminam a prova e alguns, inclusive, não fazem isso que tu fez, né? Eles querem, tipo, na outra semana já treinar muito, né? E disse, olha, o Ironman não é assim. Você tem que agora diminuir um pouco a carga de treino, fazer o treino ser um pouquinho mais curto, né? Um pouquinho mais leve, né? Pelo menos por um mês, né? Mesmo que vocês tenham essa vontade, guarda essa vontade para um pouquinho adiante ali, coloca outros objetivos. Lembrando que o Ironman não é o único tipo de triatlon que tem, né? E eu sei porque tu já entendeu bem isso, né? De, fazer uma prova curta e tal. Então, acho que é isso. É muito legal fazer prova curta. O teu caso, ele é bem
característico, tá? E ele demonstra bem o que realmente é esse esporte e que tu tá no caminho certo, né? Obrigado, Roberto. Aprendi contigo, né? Vai aprendendo aí. O Roberto coloca muito a gente, o espírito da coisa, né? Às vezes coloca freio, ou então te motiva quando você tá pensando errado. Acho que isso. Pensando errado não, mas talvez tá para baixo, ou não tá com o Mas é melhor importante a pensamento gente possível, poder ter né? alguém para trocar, né? E alguém com mais experiência que a gente, especialmente tanto enquanto atleta, enquanto já que viu várias outras pessoas passarem por aquilo, né? Então essa experiência vai agregando. Não é só ele, mas junto dele tem todo o que mais de, sei lá, 1.000 atletas que passaram por ali e que cruzaram e identificaram alguns problemas como esse de e agora, faço o quê, né? Então essa experiência também vai sendo junta, né? Com toda essa troca de conhecimento que ele tem aí enquanto atleta. Mas me conta qual que é o próximo desafio? Não, eu não terminei triste com o Ironman, tanto que me inscrevi para o Ironman do ano que vem, né? Pronto, Já, e ainda me inscrevi 2 vezes, né? é mesmo? É, porque eu escrevi no primeiro dia, que era ali do Nubank, mas eu queria escrever no dia que abrisse mesmo, né? Ah, E aí, para quem não sabe, você pode se inscrever na Ticket Sport e pedir para cancelar, né? E eles mas aí tu não queria aquela primeira Não, eu não inscrição? queria, porque eu queria fazer pela inscrição pelo site dos Estados Unidos. Eu acabei fazendo, né? No segundo dia, quando abriu, que acabou em poucos minutos, que para Sim. mim foi uma surpresa, né? É. Pela primeira vez, depois que eu entrei no Ironman, que foi o primeiro que eu fiz foi em 2017, o Ironman Full ele esgotou No Brasil? no Brasil em alguns minutos, né? Porque o máximo era um mês, às vezes demorava uma. O ano passado foi 24 horas, esse ano não deu 24 minutos, né? E 3.000 pessoas, é isso? Quantas vagas são? 2.500 pessoas, né? 2.500 pessoas com a mesma vontade A no mesmo cinco- minuto. A $800 mil na inscrição, né? E o cara esgotou em poucos minutos. Então eu acho que vive talvez a segunda onda dos anos dourados do triatlon no Brasil, né? O Roberto que conhece essa história toda, eu já ouvi um pouco, assim, através do Endorfina Podcast, muita Um gente outro passou por podcast, lá, né? É. Isso. Mas aí eu fiz, então eu tenho esse do ano que vem, mas esse ano eu ainda vou fazer o sprint, o GP Sprint Winter, ali agora em agosto. Depois eu quero fazer o GP Extreme, que também tem ali no norte da ilha, que é uma provinha legal, Isso, né? setembro, né? E usar ela como preparação para poder fazer o 70.3 de Floripa, que é em outubro. E é um bom treino, né, Isso. Roberto? Sim. Um Lá em GP Jurerê Extreme é um de bom treino, né? novo. Isso. E ainda se sobrar perna e pé, fazer o challenge, ou seja, aproveitar o que tem aí de bom na nossa cidade, que, como a gente brinca, poder acordar e ir dormir na cidade que tem o Ironman, ou levantar vou ali fazer um Ironman, depois voltar e dormir na própria cama. É um É privilégio, um privilégio. E esse ano eu fiz isso. Pela primeira vez, eu terminei o Iron e eu dormi na minha cama, porque às vezes a gente acaba ficando lá em Jurerê, eu não moro em Jurerê. Isso. E aí foi muito legal, assim, voltar depois do Iron e dormir em casa é fantástico, né? Mas esse é o desafio enfim. E Seguir poder treinar, né? É isso seguir que eu ia treinando dizer. já é um Isso, desafio é no dia a isso dia, aí. né? E ainda mais agora no inverno, né, Roberto? Acho que é uma das coisas também, né? Passa o Ironman, começa o frio de vez, né? Sim. E eu acho que muita gente também Junho cai acaba como uma luva, se assim, né? Pra acanhando um poder pouco de parar, dar treinar, até se readaptar, É isso né? aí. Hoje eu saí para correr, nossa, tava um frio lá em casa, falei, vou passar um frio. Aí quando eu saí para correr, com 5 minutos de corrida, você já tá com calor, né? E não tem mais frio no resto do dia. Ó, se você tá sentindo frio em casa, saia para correr, para treinar. Você vai ficar quentinho o resto do dia, tá? É assim que Aquele funciona, calor né? permanece, Não é, Roberto? né? Acho que fica o... A gente se arrepende de não ir, né? A metabolização, ela fica ali, né? Sim, é isso aí. Tá bem. Que eu queria te perguntar aí, trazendo um pouco da tua expertise aí em tecnologia, conta pra nós se a IA vai mudar o esporte. O que que tu pensa, e o que que tu enxerga aí desse mundo de, né, que a gente vê tanto planilhas pela internet, treinador, eventualmente alguma coisa que vai simular, né? As pessoas estão usando tanto dados assim que são verdadeiros, não são. O que que tu acha? A IA ela não tem conhecimento sobre esporte, né?
mas ela é uma ferramenta que ela vai aprender com o conhecimento que já existe, com os dados que já existem, né? A IA, ela facilita talvez ali a consolidação de dados, a integração e a capacidade dos profissionais do esporte poder lidar com diversas situações que não conseguiam lidar num curto tempo, então a IA ela vai ajudar nisso, né? Hoje eu tenho visto, né, que já tem planilhas e ofertas e situações que a IA acaba passando um treino para os alunos sem a intervenção humana. E, inclusive, eu tenho feito palestras sobre isso, falando sobre segurança com a IA, e aí acho que de alguma forma é análogo, assim, porque é a mesma coisa, né? O conceito é o mesmo, né? Ainda é necessária a intervenção humana em muitas coisas. Então eu vejo a IA, ela vai revolucionar sim, talvez já está revolucionando o esporte, né, como uma ferramenta de apoio para os treinadores, para os pesquisadores, porque ela consegue acelerar talvez uma curva de aprendizado, ela consegue acelerar a capacidade produtiva do treinador, né? Eu vejo muita gente hoje, por exemplo, conectando o seu Strava lá no cloud. Traz um monte de informação, mas não sabe interpretar. Analisar, E né? quando eu ouço as pessoas, elas falam, nossa, veio muito legal. Sim, o que você tirou daí? O que isso vai te fazer, talvez, um melhor atleta ou um melhor treino? Ah, não sei. Então, esse técnico, ele ainda precisa estar presente como uma ferramenta. Eu acho que ela vai revolucionar, mas, de alguma maneira, sob uma supervisão sempre técnica de alguém que seja um pesquisador ou um treinador, usando a IA como ferramenta. Não tem jeito, ela vai revolucionar. Agora, a gente vive um momento que as pessoas, às vezes, elas estão no oba-oba de olhar uma informação que vem da IA ou de jogar um dado na IA e pedir um resultado, né? A IA, ela vai ser sempre tua amiga, ela sempre vai achar que o seu treino ela tá ótimo. Eu já fiz isso, né? Já peguei o meu Training Peaks e já conectei lá. E eu vejo que o que ela me fala é diferente do que o treinador me fala, muitas vezes, né? Ou do que eu já senti, ou do que eu aprendi, ou experienciei na minha vida de atleta, né? Então eu falo, bom, óbvio que daqui a 1 ano, 2 anos, ela vai aprender mais e ela ainda vai conseguir trazer insights e questões mais legais. Mas ela um atleta com a IA sem supervisão, é o que ela aprendeu dos outros. Na mão de um treinador, na mão de um pesquisador, ela é poderosa, porque existe uma curadoria, né? Até eu falo de um ataque cibernético que teve, por exemplo, que ele foi todo feito por IA. Só que para ele ser bem sucedido, um pedaço dele teve que ser feito por humanos. Porque os bots, os agentes que ela fez, que ele foi usado, e foi contra 30 alvos grandes de empresas americanas, é um caso público, né? GTS 1002 é o número desse caso, a Anthropic divulgou, porque foi usado o Cloud como ferramenta para gerar esse ataque. Ele precisou da intervenção humana, porque ela ainda alucinava muito. Ela dizia que inventou, ela dizia que pegou credencial, que ela achou, mas ela tinha inventado aquilo. Então, o humano foi quem fez o toque final para ser bem sucedido. Se tivesse dependido um ataque 100% autônomo, ele não tinha sido bem sucedido. Então, eu acho que também a IA, como ferramenta de treinamento, autonomamente, ela não vai funcionar. Mas, sob a supervisão técnica, com uma curadoria, ela, de fato, ela pode revolucionar a capacidade de treinadores treinar mais atletas. Se você utilizar a inteligência artificial preditiva, não a generativa, mas a preditiva, que é onde você analisa dados para prever situações ou evitar lesões, ou evitar fadiga, ou evitar coisas que não são boas, né? Ou então melhorar resultados. Você pode prever um resultado X com base na inteligência, porque ela é matematicamente muito poderosa, e aí você cria um cenário de que, isso aqui pode dar errado. Vamos redirecionar um treino, vamos redirecionar a rota. É isso que eu vejo como ferramenta, né? Mas ela vai revolucionar e já está revolucionando, né? Ela
Não temos como viver mais sem, né? Só que hoje o grande desafio é educar a utilizar. Lembra quando começou todo mundo a usar a rede social, postava que não devia, cai no golpe, porque as pessoas não sabiam usar, né? Então a gente brincava que são analfabetos digitais Isso usando. aí. Hoje as pessoas ainda são analfabetos de inteligência artificial. Elas usam porque está disponível. E por que ela está disponível de graça? Porque as empresas de elas precisam que as pessoas usem para ensinar a própria IA. Porque quando a gente usa a IA gratuita, a gente está ensinando a IA, né? E aquilo está sendo usado para aprimorar aquele modelo, aprimorar. Então não tem jeito. Vamos viver mas é necessário ainda muito aprendizado. Tanto dos profissionais que vão utilizar para a sua produtividade, quanto para quem está usando em casa. Não adianta, acho que, colocar na IA e pedir para a IA fazer uma planilha ou sozinha, pode não ser muito legal. Eu já vi muita alucinação nesse sentido. E Não aí sei se falei certo, professor, mas é a minha impressão, né? Eu acho que, esses sim. dados que a gente tem, eles têm que vir de algum lugar, né? Uhum. E aí vem dos relógios, né? Então, não sei o que mais, Roberta, onde que a gente pode tirar os dados? O que o Rodrigo falou, bem exatamente o que eu penso, tá? E ele é um especialista nisso, né? E eu também lido muito com dados, né, de treinamento. Consigo ter essa visão, às vezes, um pouco mais crítica, eu consigo enxergar os erros. Já testei várias vezes a IA, né? E o meu desafio no início era descobrir onde ela errava, né? E foi muito legal isso, né? Essa brincadeira, assim, né? Mas realmente eu acho que a grande capacidade que tu falou é realmente importante, né? De poder gerenciar dados, produzir mais dados, filtrar isso, né? Esses dados vêm da onde? Vem de uma série de situações. Uma delas pode ser, no caso do esporte, o monitoramento, mas eu quero usar um exemplo assim que é a visão ampla, né? Que a IA ainda não tem, e aí entra a parte do treinador ou do especialista, que sempre vai acontecer em qualquer área, né? Que é aquela visão que você amplia, né? E consegue enxergar uma escala de tempo maior, né? Então, quando eu consigo, né? A gente usava um polar lá, há 25 anos atrás. Não, primeiro eu usava um Timex, depois usava um polar, e aí tinha um batimento cardíaco, tinha talvez meia dúzia de informações. Hoje, esses monitores aqui, né, com GPS, eles têm aproximadamente aí umas 50 tipos de informações diferentes, 50 tipos de números, desde TSS, HRV, temperatura, pace, frequência cardíaca, então, é muito dado, né? E aí a grande questão é, o que disso importa? E o que disso importa a médio e longo prazo? Porque isso pode importar hoje, amanhã, daqui a um mês. E daqui a 10 anos, será que o Rodrigo, que já é um cara que trabalha com muitos dados todos os dias, então ele fica super focado na frente do computador, recebendo centenas de dados todo dia. E aí ele sai para treinar e tem mais 100 dados ali à disposição dele. Isso vai ser bom para ele como pessoa? Talvez não. E eu vou te dar um exemplo aqui para fechar isso, né? Eu tenho alunos que compraram todos os monitores da Garmin desde o primeiro modelo. Primeiro, segundo. Cada vez que lançava um, ele comprava o outro e deixava o velho. E ele foi indo. Depois do 5º ano, ele simplesmente saturou de tanto dado. Aquilo era demais para ele, porque ele queria mesmo era correr e ter o vento na cara, pedalar, sabe? E aí hoje ele usa um relógio comum, de ponteiro inclusive. E ele faz questão que seja de ponteiro, só para não ter que ficar totalmente dependente o dos escravo dados. do relógio já tem toda uma Então, discussão, isso não quer dizer que os dados são ruins e que não possam ajudar, principalmente atletas de elite e atletas amadores em crescimento, né? Para ele entender um pouco o que acontece com ele, com o corpo dele. Mas às vezes dado demais acaba não sendo bom, tá? E é isso aí, com a IA a mesma coisa, né? Ela não tem ainda essa capacidade de filtrar tudo isso, né? Mas ela pode ajudar em algumas situações e é saber usar da maneira correta, né? Como tu disse, né? Estudar um pouco mais e saber usar da forma correta, como qualquer tecnologia. A gente brinca que a IA é o melhor estagiário do mundo, com potencial de ser o melhor estagiário do mundo, desde que ele tenha um orientador, um líder ali, que coloque ele para fazer o que tem que ser feito da melhor forma. Então a gente tem que ter os dados, é isso, né? Deixar com um treinador que analise os dados, é isso? É isso que eu estou entendendo aqui, né?
E claro, ele vai usar provavelmente aí de uma forma mais generalista, assim, né? Porque não vai pegar os dados do Rodrigo, mas os dados de vários para poder prever, então, isso aí. Eu acho que isso aí é fantástico. O treinador que tiver antenado e estudando a respeito vai conseguir ter mais conhecimento para poder passar para o aluno e poder ser mais assertivo na hora que ele estiver prescrevendo o treinamento, né? É isso Mas aí. é isso então, Rodrigo. Eu acho que muito obrigada por né, ter aceitado aí contar um pouco da tua história. Uma hora a gente quase nem tem tempo, tem muito mais assunto aí, quantas provas, né, tudo que tu sentiu dentro desse teu processo aí de fazer o Ironman esse ano, do Mundial de Início também, de repente ficar para uma próxima conversa, né? Eu acho que é muito interessante para nós, assim, que não, né, estamos fora de alta performance numa carreira executiva ou tá querendo fazer o primeiro Ironman, como que dá conta disso? Eu acho que é muito legal poder ouvir. Obrigada por ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade, né? Parabéns mais uma vez por fazer esse podcast Isso aí. e para levar para a comunidade do triatlon. Acho que é importante. Isso aí. Obrigado, Roberto. Obrigada, tá? Obrigado, Gil. Valeu. Valeu. Obrigado, gente. Obrigada. É isso, né? Não sei, pode gravar ou não, e tudo bem. Ó, esse aqui, o ano passado a gente já te dava, e esse ano de novo. Ah, Aí, muito uns obrigado. mimos aí que a gente tenta, Muito obrigado, ó. né? Vai levar Essas o bolsinhas são super úteis. recheada. Recheada. Olha aí, ó. Sei que gosta do jungle, Muito né? bom. O fã do jungle. Agora é a outra. Lá em outro casa lado. você abre a geladeira, tem aquela propaganda do cara da Coca, você abre lá a geladeira, só tem Django, Só né? tem jungle, né? Que legal, uma O camisa. atleta adora kit, né? É o brinde do kit. É isso aí. Legal. Esse é o Obrigado. kit, é o kit Ó, do o cara podcast. Casacão aí, ó. Fica aí, né? Senão depois a Meu gente Deus, ó. troca. Tem que trocar o do Ironman pelo Só do Ironman. não é ó. o Ironman, mas, né? Obrigado. Fazer Obrigado, o estilo aí na hora corta-vento aí, o do jaquetão. corta-vento. Viu só? Veio no momento certo, né? Do Né? inverno, né? Olha aí. Então tá bom? Muito Valeu, obrigado. pessoal. Continue Valeu. nos assistindo. Valeu. Até a próxima. Ó. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.